Vamos louvar o Senhor nessa manhã, vamos orar antes, vamos pedir que o Senhor se faça presente, amém? A presença dEle é tudo que nós precisamos, amém? Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui nessa manhã, viemos aqui, Senhor, porque o Senhor nos trouxe, o Senhor nos escolheu para esse momento, o Senhor nos chamou para esse momento, nessa segunda-feira de manhã. Nós te louvamos, nós bendizemos o Teu nome nessa manhã, e nós te pedimos, Espírito Santo, venha a Tua presença, venha a Tua vida, venha a Tua graça sobre nós nessa manhã. Queremos nessa manhã desfrutar de Ti, tocar em Ti. Queremos nessa manhã sermos cheios de Ti, sermos envolvidos por Ti. Vem, vem Espírito Santo, fala conosco nessa manhã, enche-nos da Tua vida, nos dá a graça de podermos desfrutar da vida que há em Ti, no nome de Jesus, amém. Louve ao Senhor com todo o seu coração nessa manhã, desfrute do Senhor nessa manhã. Aleluia, vamos cantar ao Senhor nessa manhã. Tu que estás assentado no trono, sempre reinado, soberano. Com
canção àquele que é digno, ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção 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 ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Para sempre. Vamos cantar. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. És incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Para sempre. Força e poder, honra, glória, 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 força e poder. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Para sempre. Aleluia. Podemos descansar no Senhor.
seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Do altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, Seu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o Seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar onde você está. Quem vai ministrar a palavra hoje é o Samuel, mas eu queria só falar algo que o pastor falou ontem no culto, que eu achei muito interessante, né? Nós vivemos um tempo em que as pessoas não têm paz, né? Muita gente atribulada, e nós mesmos, se não vigiarmos, nós perdemos a paz, né? Por coisas pequenas. Às vezes você está vindo para cá, uma fechada no trânsito te deixa já sem paz, né? Já te deixa nervoso, já te deixa angustiado, né? E com vontade de correr atrás da pessoa, né? E nós precisamos ter paz em todo momento da nossa vida. A paz, ela é fundamental, né? Jesus, certa vez, os discípulos estavam trancados, depois que Jesus havia morrido e ressuscitado, né? Estavam fechados numa sala, e Jesus entra, né? E fala o que para eles? Paz seja convosco. Jesus falou o que para eles? Shalom. Shalom. Em hebraico é Shalom. E o pastor estava dizendo ontem algo interessante, né? Que paz é Shalom. Shalom é paz. E Shalem é pagamento.
né? E numa viagem a Israel, ele estava dizendo que o guia disse para ele que a palavra shalom, né? A raiz da palavra shalom está na palavra shalem. Só existe paz porque houve um pagamento. Pagamento. Sabe, quando Jesus entrou e disse para os discípulos, paz seja convosco, o que ele fez? Ele mostrou o quê? As mãos, os pés, né? E a costela que havia sido furada. O que ele estava dizendo? Estava dizendo, olha, tenham paz, porque houve um pagamento. Já foi pago. Lá na cruz eu paguei. Os meus pés foram furados, as minhas mãos foram furadas, né? O meu sangue foi derramado. Então, hoje vocês podem ter paz, porque teve um pagamento. Então, cultive a paz no seu coração. Sabe, a Bíblia diz que é algo que nós devemos buscar, né? Nós devemos buscar a paz. Então busque a paz. Quando tudo estiver indo ruim, sabe, declara paz. Eu tenho paz, porque já foi pago. Sabe, esse pecado já foi levado na cruz. Essa dificuldade já foi levada na cruz. Essa doença já foi levada na cruz. Já foi tudo pago, está tudo resolvido. Então hoje eu posso ter paz. Busque a paz. Insistentemente, busque a paz. Sabe, não perca a paz. Não deixe o diabo tirar a sua paz. Não deixe o diabo, sabe, escravizar você com angústia, com opressão, com depressão. Procure a paz. Mantenha a paz no seu coração. Sabe, procure o shalom, porque já houve o shalom. Amém? E aqui, Samuel, e falar da palavra do Senhor para nós, que você possa receber essa palavra com o coração aberto, que seja abençoado nessa manhã, nesse culto, nessa manhã de segunda-feira. Aleluia. Bom dia. Vamos compartilhar daquilo que nos traz esperança, amém? Amém. Falar da palavra de Deus. É sempre bom a gente falar, né? Ter a oportunidade de falar, porque quando nós falamos, nós também somos edificados. Então, é muito bom ouvir, mas também é muito bom falar também da parte de Deus. Quando falamos da parte de Deus, somos edificados pelo Espírito. Amém? E hoje eu quero compartilhar daquilo que foi falado ali no culto ontem, né? Quem teve a oportunidade de escutar o pastor Luiz, quem não teve, busque, né, no YouTube mesmo, você consegue acessar, você consegue ouvir, para você poder ser edificado também. Você pode aumentar o primeiro canal. Som. Tá ouvindo? Tá ouvindo agora? Amém. Ele tá falhando. Falhando? Eu tô. Primeiro, pode baixar primeiro. Som. Aí, agora vai. Então, nós precisamos sempre buscar ser edificados pela palavra de Deus. Bem? Amém. Então, nós precisamos sempre buscar a paz que vem de Deus. Tudo é baseado naquilo que nós temos diante do Senhor. Semana retrasada, eu tive a oportunidade de falar a respeito da imagem que nós temos do Senhor. Como nós vimos a Deus. Vemos um Deus de paz, vemos um Deus que nos ama, que quer o nosso bem, ou nós vemos um Deus que quer cobrar aquilo que nós achamos que estamos devendo a Ele, né? Achei engraçado porque o pastor Luiz, ele falou uma ilustração de uma pessoa. Vamos fazer uma ilustração aqui. O Geu. Vamos falar que o Geu me deve um dinheiro. Ele está me devendo, não está pagando. Eu estou falando assim para ver se a carapuça serve. Foi brincadeira, Geu. Mas vamos colocar que o Geu está me devendo um dinheiro e ele não me paga. E aí eu chego aqui na empresa. Na hora que eu estaciono o carro ali do lado do carro dele aqui, ele já vem para o banheiro. Aí eu vem para o refeitório, ele sai do banheiro e vai para a cadeira dele. Aí na hora que eu saio do refeitório, ele vai lá para o galpão. Ele corta a volta de mim. Fica cortando volta. Por quê? Porque ele está, nossa, eu estou devendo Samuel, eu tenho que pagar ele, eu estou devendo, não tem como eu ter comunhão com ele, porque eu estou devendo ele, e se eu ficar perto dele, ele vai me cobrar, ou então eu vou me sentir ruim por estar devendo ele.
E aí o Murilo vê essa situação, né? O Murilo ali todos os dias, ele vê a situação, ele fala, eu vou pagar essa dívida do Geu. Né? Ele chega lá e fala assim, né? Antes disso ele chega e fala assim, Geu, vamos para Caldas Novas? Aí o Geu olha para mim, olha para o Murilo e fala assim, se eu falar que eu vou, o Samuel vai me cobrar. Fala assim, mas para poder ir para casa sem dinheiro, para me pagar não tem, né? Aí o Geu, ele fica sem desfrutar de nada. Por quê? Porque ele está devendo. A Murilo fala, eu vou pagar a conta do Geu. Aí o Murilo vai e paga a conta do Geu. A partir desse momento que a conta do Geu foi paga, aí ele tem paz. Aí onde que ele me vê, ele pode até me abraçar, porque ele está em paz. Assim também é a nossa vida. Sabe, às vezes nós falamos assim, nossa, vai ter culto hoje, vai ter ceia. Não, ontem foi dia de ceia. Nossa, vai ter ceia, mas eu não vou não, porque esse mês foi o pior dos meses de pecado que eu tive. Esse eu cometi mais pecado do que qualquer um outro. Eu não vou cear esse mês, não vou cear não. E às vezes temos essa mentalidade de que estamos em débito com Deus. E quando você não tem essa paz, quando você não tem paz, você não consegue se relacionar. No exemplo que eu dei aqui, né, Geu? No exemplo, né, Geu? No exemplo que eu dei, o Geu... eu estou devendo não. Tá pago, estou em paz. Então, nesse exemplo, o Geu não conseguia se relacionar comigo, porque ele estava se sentindo em débito. Ele não tinha paz. Então ele não conseguia se relacionar. Assim, às vezes a nossa vida com Deus. Nós sentimos que estamos em débito com Ele, sentimos que estamos devendo a Deus. E por isso não conseguimos manter um relacionamento com Deus. Porque nos sentimos sempre devedor. Sempre devedor. Sempre que nós estamos pendentes em algo para com Deus. Mas essa não é a verdade. A verdade é que o Senhor Jesus, quando Ele nos salvou, quando Ele nos comprou, Ele também nos trouxe a paz. Ele nos reconciliou com Deus. E por isso hoje nós podemos ter paz. Amém? Então, o versículo de Jó, capítulo 22, versículo 21, fala assim: reconcilia-te, pois, com Ele, e tem paz. Assim te sobrevirá o bem. Então, esse versículo de Jó, ele fala que quando você se reconcilia com o Senhor, a paz vem sobre você. E com a paz, todos os bens. Então, você não precisa hoje, depois que você aceitou a Jesus no seu coração, você não precisa viver uma vida tribulosa, achando que você está devendo, achando que você está em débito com Deus. Porque o versículo fala, quando você se reconcilia com o Senhor, quem reconciliou? Quem fez essa reconciliação? Foi Jesus, na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Ele assinou a nossa reconciliação. Amém? Ele fez isso. E quando nós fomos reconciliados com Deus, através da morte e ressurreição de Jesus, nós recebemos a paz. Recebemos a paz. Nós devemos hoje viver nessa paz. Amém? Para que todas as coisas nos venham, os bens nos venham. Amém? Então, nós precisamos entender que hoje nós não precisamos mais forjar essa paz. Você não cria a paz, você simplesmente desfruta da paz que já foi dada. Amém? A paz ela foi conquistada quando o pagamento foi realizado. Neto falou aqui a respeito de Shalem, Shalom e Shalem, duas palavras sinônimas. Uma fala sobre o pagamento e outra significa paz. Então, graças ao pagamento que foi realizado, hoje o Geu tem paz para poder falar comigo. Né, Geu? Falar igual o Neto, ficou umas parcelinhas para trás. Ficou umas parcelinhas para trás. Mas hoje o Geu tem paz, no nosso exemplo. Hoje nós temos paz para com Deus, porque o pagamento foi realizado. O pagamento foi realizado. Jesus, Ele realizou o pagamento completo. E hoje nós somos reconciliados com Deus. E com a reconciliação, assim como o versículo 21 do capítulo 22 de Jó fala, nós temos paz. Nós temos paz diante de Deus. Nós precisamos hoje manter essa paz. Sabe, às vezes eu brinco aqui com o Murilo,
E eu chego aqui e falo para ele: Murilo, que dia, né, Murilo? Que dia abençoado. Hoje é o dia. E sabe, nós precisamos entender que todos os dias tem que ser dessa forma. Nós vamos viver dias felizes quando nós buscamos a paz que vem do Senhor. Amém. Quando nós entendemos que nós somos amados, que nós somos esse filho amado do Senhor, que a reconciliação foi feita e a paz nos foi garantida. Não é que Deus tem, pode ser que sim, pode ser que está pago, pode ser que não está pago. Não, a paz nos foi garantida. Deus, Ele tem paz para conosco. Nós precisamos ter paz para com Deus também. Amém? Ele nos amou. Sabe, eu penso que o maior problema de entender essa paz, de viver a paz, é quando nós não entendemos que Deus nos conhecia muito antes de enviar Jesus para morrer por nós. Porque às vezes nós pensamos que Deus, Ele desaponta conosco. Deus está desapontado comigo. Nossa, eu estou envergonhando a Deus. Nossa, mas Deus, Ele está desapontado. Deus, Ele nos conhecia. Sabe, Ele conhecia a mim, conhecia a você. Ele sabe tudo o que nós iríamos fazer. E o mais interessante, Ele conhecia quando nós estávamos mortos em nossos pecados, nossos delitos. Então, se Ele te conhecia no pecado, o que pode surpreender a Deus em relação a você? Em relação ao que você pode fazer, o que você venha fazer, em relação o que pode surpreender a Deus? Não pode, Deus não pode ser surpreendido. Ele não pode ser surpreendido. Sendo assim, Ele não vai desapontar em relação a você. Ele já sabe. Ele já sabia. Se Ele não soubesse, Ele não teria enviado Jesus. Ele sabe, por isso Ele enviou Jesus. Ele te conhece. Ele sabe que você iria pecar, que você iria cair, que você iria falhar, que você ia falhar de novo. E por isso Ele enviou Jesus. Senão, Ele não teria enviado a Jesus. Nem ia precisar. Mas Ele sabia. Ele sabia das nossas falhas, das nossas quedas, e por isso Ele enviou Jesus. Para que hoje nós tivéssemos paz. Para que com a redenção realizada na cruz do Calvário, hoje nós tenhamos essa paz. E hoje nós podemos viver uma harmonia com o Senhor. Podemos manter um relacionamento com Deus. Porque o relacionamento ele é baseado na paz. Amém? Então, nós precisamos hoje entender que todos os dias, são para ser dias felizes, dias cheios de vida. O versículo 11, capítulo 10, versículo 10 e 11 do capítulo 3 de 1 Pedro, fala assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, assim como eu falo com o Murilo, que dia, hoje é um dia abençoado. Refreie a sua língua, evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o bem e busque a paz. Busque a paz e empenhe em alcançá-la. Então, aqui nós temos uma receita para poder viver dias felizes. Sabe, eu costumo falar que Deus, Ele quer que os nossos dias sejam dias alegres. Todos os dias sejam dias alegres. Eu amo quando começa essa chuva, porque parece que aquela fumaça cai, e quando amanhece, se vocês olharem para fora, vocês vão ver as folhas verdinhas, um verde claro, e parece que o sol, ele chega e reflete nelas. É um dia feliz. É um dia feliz. Todos os nossos dias têm que ser dias felizes. Mas eu estou com tantos boletos para poder pagar. Mas eu estou com isso, eu estou com aquilo. Eu tenho tantos problemas, tantas situações. Mas nós precisamos entender que não é isso que vai definir o nosso dia. Mas a maneira como nós agimos define o nosso dia. A maneira como nós agimos define o nosso dia. Quando nós buscamos a paz, estamos em paz, e estamos entendendo que esse é um dia feliz, as coisas vão acontecer. Sabe? Não é um pensamento positivo. Não é, vou atrair coisas boas. Não é questão de atrair coisas boas, porque o Senhor Jesus já garantiu todas as coisas boas para nós. É uma questão de apropriar daquilo que Deus já nos deu. Apropriar. Amanhecer,
e entender que esse é o dia que o Senhor preparou para nós. Coisas boas o Senhor reservou para nós nesse dia. Amém? Tem uma pessoa que passou por uma situação muito difícil. E eu ficava olhando e falando, gente, será que o fulano está bem? Será que o fulano está tranquilo? Será que ele está em paz? E eu chegava e perguntava ao fulano, você está bem? Fulano, está tudo certo? E ele, está certo. Você está bem? Estou bem. Eu falo, não tem como. Como que ele está bem? Como que está bem no meio dessa situação e ele está bem? Está bem? E eu não estou bem? Como é que o fulano está bem? Então, e foi, né? E foi passando os seus dias, até que chegou num ponto onde teve que ter um passo de fé. E ele deu um passo de fé, e eu fiquei assim, gente, mas como? Mas como? E aí eu perguntava, você está bem? Ele, estou bem. Eu falei, como é que tá? Está tudo bem. E aí os dias foi passando, e o milagre foi acontecendo. Aí, hoje eu fico falando assim, eu acho que eu sou muito incrédulo. Eu tenho muito que avançar na minha fé, porque eu entendi que quando você está bem, quando você está em paz, o céu se move. O céu se move. Não é que você vai falar para acontecer. Você fala porque você está baseado em algo. Você fala porque você entende que algo já aconteceu para garantir essa paz para você e esse dia abençoado para você. Amém? Assim tem que ser os nossos dias. Então, é uma história na palavra de Deus de Eliseu, onde Eliseu ele é muito abençoado por uma mulher, e ele pergunta para a mulher o que ela estava precisando. Mas a mulher era uma mulher que vivia, né, ali com a sua família, e era uma mulher muito rica, ele não precisava de nada. E aí o discípulo de Eliseu viu que ela não tinha filhos, e aí falou para Eliseu, olha, ela não tem filhos. E aí Eliseu vai e profetiza na vida dela. Fala que ali no mesmo ano, quando ele voltasse ali, ela estaria com o menino nos braços. Era a única coisa que ela não tinha, o restante ela era, né, tinha muito dinheiro. Então, quando Eliseu retorna ali naquele lugar, ela estava com um filho. Ela tinha um filho, uma bênção de Deus. Mas aí o menino já grande, acontece uma calamidade. Que o menino estava na roça com o pai e ele teve um aneurisma. E aí o pai mandou o menino para a mãe e a mãe ficou com o menino no colo. Até que ele faleceu. Naquele mesmo dia ele faleceu. E aí o pai do menino vê a situação, a mãe, e aí a mãe fala para arrumar os cavalos que ela ia ter com o homem. E o pai fica assim, mano, o menino já morreu, o que você vai fazer? Hoje é um dia, uma comemoração hoje aqui, você vai fazer o que lá? Aí ela responde para ele, tenha paz, acalma. Aí eu estava lendo isso e estava me perguntando, como? Você não tinha filhos, aí você vai ter um filho, você tem um filho, e o filho morre. E aí no meio dessa situação, as pessoas desesperadas, igual no exemplo que eu falei, na história que eu falei, eu estava desesperado, a pessoa estava calma, mas e as pessoas falam, nossa, e ela só falava, tenha paz. Então ela vai ter com o homem e o milagre acontece, que o menino retorna à vida. Por quê? Foi Deus quem deu. E ela tinha essa confiança. Ela não precisava de nada. Deus deu um filho para ela. Se Deus deu algo para ela, Deus não iria deixar ela sem aquilo. E ela teve paz diante de Deus e viu o milagre. Ela confiou. Assim também como Abraão, diante da situação de ter que entregar o seu próprio filho para morrer. E aí, ele, nos capítulos de Hebreus, relata isso, que ele tinha certeza de que se fosse necessário,
Deus ressuscitaria ele dos mortos. Se ele precisasse entregar o filho dele ali para a morte, Deus iria ressuscitá-lo. Abraão tinha paz, ele tinha fé, sabe? A fé dele era baseada na paz que ele tinha para com Deus, porque Deus deu para ele, foi Deus quem garantiu para ele. Por que motivo Deus iria tirar dele? Então ele tinha paz de que se ele precisasse entregar o próprio filho, Deus iria ressuscitar ele, nem que fosse dos mortos. Então ele viveu em paz, e ele foi aprovado na sua fé. Hoje é o desafio que nós temos hoje, é viver em paz, é entender que o Senhor, quando ele morreu na cruz, a paz nos foi garantida. A paz nos foi garantida. Hoje nós temos paz para com Deus. Nós podemos viver em paz, porque nós temos a certeza de que tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor Jesus já nos deu. Sabe? Se às vezes hoje é uma conta que te atribula, se às vezes hoje é um problema familiar que está te atribulando, que está tirando a sua paz, coloque diante do Senhor. Coloque diante do Senhor e fique em paz. Fique em paz. Aprenda a confiar no Senhor, saber que o Senhor, Ele vai fazer. Ele vai fazer aquilo que precisar ser feito, Ele vai fazer. Ah, mas não fez do meu jeito. Não fez do meu jeito, mas Ele vai fazer. Ele vai fazer da melhor forma possível, Ele vai fazer. Esse final de semana, também na meio da semana, eu escutei uma história também que fala a respeito disso, a respeito de confiar no Senhor. É um rapaz que ele foi fazer foi para um evento, e lá nesse evento não tinha nada, não tinha recurso para ele, não tinha como ele buscar nada, porque era longe da cidade. E aí o sapato dele arrebentou, abriu tudo o sapato, não tinha como ele ficar com aquele sapato. E aí ele perguntou se alguém tinha algum sapato. Ninguém tinha um sapato para ele, ninguém tinha um sapato em reserva para ele precisava de caminhar. E aí ele falou, nossa, não é possível que eu não botei um sapato e tal. E aí ele perguntou para todo mundo, ninguém tinha um sapato, até que chegou uma pessoa e tinha uma meia para ele. Uma meia. E aí ele calçou a meia, ficou agradecido pela meia, porque com a meia ele ia conseguir andar, não ia machucar mais os pés dele. E aí ele terminou ali, chegou onde ele precisava chegar com a meia. E aí ele falando que ele refletiu, ele pensou, eu pedi, Deus me deu. Não foi do jeito que eu queria, mas Deus me deu a possibilidade de concluir. E às vezes nós também não entendemos isso também, né? Porque nós pedimos e às vezes não é da forma que nós queremos que venha. Mas Deus sempre vai responder as nossas orações. Quando você está em paz, quando você entende que Ele é o seu Pai, Ele é o seu Deus, Ele sempre vai responder as nossas orações. Amém? Sempre. Então, eu queria que você ficasse de pé nesse instante. O Senhor Jesus, Ele nos garantiu a paz. A sua morte, a sua ressurreição, foi para que hoje tivéssemos a reconciliação para com Deus. Tivéssemos um relacionamento com Deus. Mas o relacionamento nosso com Deus só existe se tivermos paz. Se tivermos consciência de perdão e não de condenação. Não consciência de pecado, mas consciência de perdão. Consciência que fomos redimidos, que fomos totalmente perdoados e hoje nós estamos reconciliados com Deus. E por isso temos paz. E por ter paz, nós estamos aptos a receber tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Feche os seus olhos. Ora o Senhor. Peça para que o Senhor possa mover no seu coração, trazendo paz, trazendo entendimento de que você é filho amado de Deus. Que hoje Ele não tem um pensamento de acusação, um pensamento de pecado a seu respeito, mas o pensamento de Deus ao nosso respeito é de perdão. É pensamento de que nós estamos reconciliados, totalmente perdoados e redimidos pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Pai, nós oramos nessa manhã, Senhor. Oh Deus, nós queremos entregar esse dia ao Senhor, entregar essa semana, Deus, esse semestre, esse mês ao Senhor, entendendo, oh Deus, que serão dias felizes,
dias cheios da vida do Senhor, Deus, porque nós compreendemos que a paz nos foi garantida. O pensamento que o Senhor tem sobre nós não é um pensamento de morte, não é um pensamento de pecado, de condenação, de acusação, mas é um pensamento de reconciliação. O reconciliamento, ó Deus, que foi nos garantido, ó Deus, pela cruz do Calvário. Ó Deus, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, ó Pai, que possamos entender, ó Deus, que o Senhor já nos reconciliou, ó Deus, e que a paz está nos garantida. Não precisamos criá-la, não precisamos comprá-la, não precisamos produzir, precisamos apenas receber, ó Deus, a paz que foi garantida. Ó Deus, nós oramos, Senhor Jesus, e pedimos, ó Deus, que possamos viver todos os nossos dias debaixo da paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, hoje eu quero fazer um grito de guerra diferente. Nós vamos falar Shalom. Amém. Amém? Amém. Então nós vamos falar 1, 2, 3 e vamos falar Shalom. Amém? 1, 2, 3, Shalom. Amém. Tenha um dia abençoado. Amém. Debaixo da paz do Senhor que nos foi garantida. Amém. Amém?